Bom, pessoal, continuando a falar das reações de substituição, né, nucleofílicas, a gente falou agora há pouco da substituição nucleofílica bimolecular, então SN2, e para continuar, a gente precisa antes ter uma coisa bem clara. Vocês viram que a gente está falando muito de nucleófilo, nucleofilicidade, mas tem algumas espécies que vão aparecer e vão ser caracterizadas bastante como bases, né? Vocês vão olhar e falar, mas isso não é uma base? Então, assim, a gente pode ter uma molécula nucleofílica e básica, tá? Então, com alta nucleofilicidade e alta basicidade. Só que a gente tem que ter em mente duas considerações, ou seja, as definições de nucleofilicidade e basicidade são por aspectos distintos. Então, a gente pode, através de uma definição, dizer que é um bom nucleófilo e, através de outra definição, dizer que é uma boa base, tá? É uma base forte, é uma base eficiente para aquele processo. Quando eu falar de nucleofilicidade, eu tenho que ter em mente que é a medida da rapidez com que o nucleófilo ataca um sítio eletrofílico, né, um eletrófilo. Se é rapidez com que o nucleófilo ataca um sítio eletrofílico, eu estou falando de rapidez, eu estou falando de velocidade. Então a relação entre mais nucleófilo ou menos nucleófilo está diretamente associada à constante de velocidade, que é aquele K que a gente colocou na equação de velocidade. Tá? Nós não vamos discutir isso com profundidade agora, mas é importante saber que é a determinação de uma lei de velocidade. Agora, se eu falar de basicidade de algum composto, eu tenho que lembrar que basicidade é a medida da facilidade de uma base uma base aqui representada, esse B par de elétrons, compartilhar o par de elétrons com um próton, tá? No caso aqui representado por H+. Se a gente lembrar, quando a gente fala em compartilhar par de elétrons, a gente está falando, por exemplo, da definição de Lewis, né? Que tem a ver com como esse par de elétrons é facilmente compartilhado ou não. Eu estou representando H+, mas claro, pode ser qualquer outro tipo, outro sítio que tenha característica de próton também, né? De característica positiva. Então, quando eu falar da facilidade de uma base, eu estou associando a constante de dissociação, ácido-base, então é a constante de equilíbrio, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou falando de equilíbrio ácido-base, nesse caso aqui, eu estou falando de velocidade de reação. São conceitos distintos, mas que precisam ficar claros aí para a gente interpretar cada abordagem nesse tipo de reação. E aí a gente pergunta, né, já que a gente falou bastante no outro vídeo sobre SN2, e se não for SN2? Se não for SN2, a gente tem que a nossa velocidade é proporcional, de novo aqui a constante, mas nós não vamos trabalhar com ela, somente a concentração do aleto, ou seja, quem vai determinar essa velocidade é o aleto. Se eu aumentar ou diminuir a concentração do nucleófilo, não vai fazer diferença. Lembra que a gente falou lá no comecinho do outro vídeo, que a concentração do nucleófilo pode ou não interferir? Então, nesse caso aqui, se ela não interfere, eu estou falando do outro tipo de substituição. Neste outro tipo de substituição, quanto menor o substituinte alquila, né, maior é a velocidade. A gente vai tentar entender o porquê disso, né? Então, o que o substituinte alquila vai interferir nessa reatividade. E a obtenção, nesse caso aqui, é de uma mistura racêmica, tá? Então, vamos falar assim, mas é uma mistura racêmica mostra para nós o quê? Que a gente tem uma configuração determinada, né? Então R ou S, e que após a substituição nucleofílica que aqui a gente vai falar, ela fica numa proporção 50% para cada uma. Ou seja, se eu tiver que ter um controle estereoquímico, provavelmente este método não é o mais indicado. E aí, como eu vou falar de uma substituição nucleofílica de ordem 1, de primeira ordem ou unimolecular, eu vou falar de uma SN1, tá? E como é que essa SN1 acontece? Pelo mecanismo distinto. Então, o que vai acontecer aqui? Na primeira etapa, eu vou ter a eliminação deste aleto aqui, do aleto de alquila, né? Então, eu vou tirar este aleto. Quando este aleto sair, eu vou formar o quê? Um carbocátion. Depois de formado o carbocátion, é que o nucleófilo vem e ataca o sítio positivo, formando a ligação carbono-nucleófilo, tá? Vamos observar agora a comparação entre eles para depois tentar entender como que essa reatividade acontece. Se a gente observar que eu tenho uma espécie, um aleto terciário, secundário e primário, nós poderíamos ter para SN2 também. Só que aqui a coisa se inverte, né? A reação mais rápida é para o aleto terciário. E a reação mais lenta, nesta comparação aqui, é para o aleto primário, tá? Como que isso pode ser analisado, ou como é que a gente pode caracterizar ou justificar essa velocidade de reação? De novo, ó,
Quem é que vai determinar a etapa lenta é essa formação do carbocátion aqui. Depois o nucleófilo ataca com relativa rapidez, né? E daí forma essa ligação. Mas para formar isso aqui é o mais lento. Então, se ele for mais favorecido de ser formado, a reação acontece com mais rapidez. E aí tudo isso está relacionado ao que vai chamar de estabilidade do carbocátion. Ou seja, qual carbocátion existe com maior facilidade? Só lembrando que quando a gente fala em estabilidade de carbocátion, a gente não está falando de carbocátion que vai ficar ali para sempre, não é isso. Eu estou falando de um intermediário, então, de novo, não é um estado de transição, é um intermediário, a gente já viu isso, e esse intermediário é mais passível de ser formado, consequentemente, claro, depois ele vai reagir com uma espécie que tem elétrons, né? Então, quem é o carbocátion mais estável? O carbocátion mais estável é o terciário em relação ao secundário, em relação ao primário. Tá? Nós não vamos nem trabalhar com a possibilidade só com hidrogênios aqui nesse momento para tentar entender. Por que um carbocátion pode ter uma estabilidade relativa nesta ordem? Ou seja, vamos lembrar que carbocátion é carbono positivo. Se é carbono positivo, é carbono deficiente em elétrons. Se é carbono deficiente em elétrons, significa que quanto mais eu tiver um grupamento que possa me fornecer elétrons, nem que seja rapidamente, ou seja, nem que seja por uma densidade aí para aliviar essa carga, né, se a gente puder dizer assim, ele vai preferir existir dessa forma. Então quer dizer que no grupamento metila, nós temos alguma coisa nessas metilas que vão aliviar um pouco mais essa carga positiva do que só quando a gente tiver duas ou quando a gente tiver uma, tá? Então olha só, vamos observar que o grupamento metila aqui tem essa quantidade de ligações e essa nuvem eletrônica aqui, essa densidade eletrônica em volta dela. Consequentemente, a gente pode fazer um recorte desse pedaço aqui e tentar olhar pela questão de orbitais. Toda ligação é um compartilhamento de elétrons, então a gente tem os orbitais cheios, né? Os orbitais com elétrons. E o carbono positivo, o carbocátion, ele tem um orbital vazio, né? Que ele está deficiente em elétrons. Esse orbital vazio, ele vai ficar cada vez mais aliviado por um efeito que a gente vai chamar de hiperconjugação. E o que é uma hiperconjugação? É um fenômeno que a gente tem onde estes pares de elétrons que estão aqui em volta, né, deste carbono positivo, vão em algum momento ter um elétron passando rapidamente por este orbital vazio e retornando à ligação. Então não vai desfazer nada, vai simplesmente, lembra sempre que o orbital é a chance que a gente tem de encontrar o elétron, né? Não é uma região física, não é um cercadinho para o elétron, então a gente tem essa possibilidade dos elétrons estarem em outro lugar em algum momento, mas eles têm a maior região de probabilidade dentro deste orbital. Por consequência, eu tenho a possibilidade então que estes elétrons aqui estejam aqui na maior parte do tempo, mas em algum momento ele passe para esse orbital vazio. Toda essa passagem que tem para esse orbital vazio faz com que essa falta de elétron seja aliviada. Então, consequentemente, eu tenho que se tenho três possibilidades aqui de aliviar essa carga positiva, obviamente a estabilidade desse vai ser maior que a de duas e é maior que a de uma, tá? Então, essa é a justificativa para uma estabilidade de carbocátion. E quando a gente fala, né, na formação de mistura racêmica, a gente vai ter que olhar um pouco a geometria desse carbocátion. Então, olha só, quando a gente tem a eliminação do aleto, né, de alquila, a gente vai ter uma geometria formada plana. O que significa isso? Vamos lembrar, vamos observar de novo aqui o nosso aleto de alquila, né, vermelhinho aqui o halogênio. Quando a gente tirar esse halogênio, perceba, não está ocorrendo nenhum ataque, eu estou tirando este halogênio. Vão sobrar três ligações formadas. Essas três ligações formadas vão se arranjar de forma plana, ó, tá vendo aqui? Então quer dizer, não tem mais para um lado nem para o outro, vai ficar assim. Então tudo que estava ligado ao halogênio está agora no plano, tá? Tá aqui, ó, nosso plano. Consequentemente, o que vai acontecer? A gente pode ter um ataque nucleofílico tanto de um lado quanto do outro, tá? Então se eu pegar aqui o meu plano, ó, eu posso ter um ataque nucleofílico tanto de um lado quanto do outro, tá? E não tem nada que vai determinar que seja preferencialmente um ou outro para esse sistema genérico aqui. Então, se eu tenho a possibilidade de ligar tanto de um lado quanto do outro, eu posso dizer que metade vai se ligar de um lado, metade vai se ligar do outro. Ou seja, eu vou formar a chamada mistura racêmica, 50% de cada um dos estereoisômeros que eu tenho possibilidades. Tudo bem? Galera, qualquer coisa, dúvidas?